Então, a melhor forma de você hoje ser uma autoridade dentro do seu negócio, aumentar o seu posicionamento, melhorar o seu posicionamento, ou se posicionar, defender a sua ideia, defender o seu conhecimento, é através de um livro. Não tem outra forma melhor para você se posicionar como autoridade. E eu não estou falando é uma autoridade relativa, é uma autoridade mesmo, porque automaticamente quando a gente analisa a Jaque, por exemplo, coragem e ousadia no mundo das palestras, ela está se posicionando, ela está falando, não, eu sou uma palestrante, eu tenho coragem. Isso é posicionamento. Então, automaticamente, a gente consegue fazer isso através de um livro. Ou seja, se a pessoa não tem o tempo, a gente consegue ajudar no tempo. Porque automaticamente a gente só vai entrevistar 2 dias de entrevista, desenvolvemos o livro. Por exemplo, as maiores queixas das pessoas hoje são tempo. A segunda queixa é não saber como começar. Eu sou autor de diversos livros, então eu posso também ajudar a pessoa na escrita, né? Como organizar as ideias, como colocar tudo isso aí alinhado. E o melhor de tudo é o tempo. O tempo que a gente consegue entregar aqui em 4 meses. Então a gente consegue falar, inclusive uma frase a gente fala, né? Seu livro escrito em 4 meses sem precisar digitar uma palavra. Olá, estamos aqui no Gestão em Palestras e eu quero te dizer que o convidado de hoje é sensacional. Eu tenho certeza que você aí que tem vontade de se tornar uma autoridade no seu nicho, hoje a entrevista é para você. Eu estou aqui com ele, Anderson, o escritor, o maior que nós temos aqui, O Reinado, exatamente. Então imagina assim, mas Jaque, o que é o Reinado? E aí eu vou te falar, Anderson, explica pra gente o que é o Reinado. Mas antes disso, fala pra gente quem é o Anderson. Primeiramente, bom dia, Jaque. É uma alegria estar aqui no Gestão em Palestras, né? Cast. E é uma alegria. Eu sou Anderson Souza, sou empresário, né? Sou empresário no ramo editorial de livros. Tenho uma editora de livros de luxo. E atuo já há mais de 15 anos. Sou autor de diversos livros. Tem um livro que a gente vendeu que mais de 50 mil cópias, que é um livro cristão. Que legal. E hoje também eu viajo por vários lugares do mundo, também ajudando pessoas a terem os seus livros escritos, né? A gente costuma falar que, enquanto o empresário cuida da empresa, nós cuidamos da escrita do livro dele. Então, esse é o Anderson. Eu tenho um filho, que é o Anderson Júnior, e nós estamos aí auxiliando, a alegria também de tê-la como uma das nossas autoras, né? E daqui a pouco eu falo também como que surgiu a questão do Reinado, por que nós colocamos esse nome. Então, algumas coisas que a gente vai comentar, e também como se posicionar, como ser autoridade, como entender a questão do livro, né? O livro não é somente um mecanismo de conhecimento, ele é um mecanismo de autoridade, de posicionamento, de branding. Então, isso que a gente vai comentar um pouco hoje. Não, maravilha. Sabe do que eu lembrei agora aqui, Anderson? Que quando a gente se encontrou, porque para você aí, eu sou Jaqueline Guedes, eu sou CEO da Empower e eu estou tendo o prazer de ser co-host aqui do GPcast. Então, quando eu encontrei o Anderson, nós nos encontramos em Alphaville, no evento do Thiago Reis, eu acho, ou foi do Animal, né? Exato. E era o Animal Wendel Carvalho, Isso, certo? Exatamente. E eu ainda não tinha se despertar de escrever um livro. Sim. E agora nós estamos aí prestes a lançar Coragem e Ousadia no Mundo das Palestras. Então, quando eu encontrei o Anderson, algo que me chamou muita atenção foi exatamente isso. Poder ter um livro sem ter aquele tempo de escrita, mas saber que a minha história e todo o conteúdo que eu tenho em relação à palestra estaria ali, sendo detalhado, informado da maneira correta, da melhor maneira para que a pessoa que compre possa ter uma leitura simples, mas uma leitura de muito entendimento. Então, o que me chamou muita atenção foi isso, assim, a facilidade, né? A simplicidade da editora me entregar, pronto. Então, assim, você falando sobre isso já, que a questão é uma só. Você, às vezes, não tem tempo para parar para escrever, mas você quer ter um livro escrito, né? Então, quando a gente pensou nisso, a gente foi desenvolvendo o nosso método, que eu vou falar um pouquinho do método. O método é o método Jornada do Escritor, né? Que antigamente era o nome da editora. Antigamente era Jornada do Escritor. Eu lembro porque o ano passado era Jornada do Escritor. Aí tu decidiu mudar esse ano. Exato. Por quê? Na verdade, hoje nós trabalhamos com pessoas que às vezes ele não é o escritor, mas ele é o autor. Tá? Então, a Jornada do Escritor, hoje tem 7 pilares, tá? E cada um dos pilares, cada uma das etapas, é para fazer com que o teu livro seja escrito e esteja escrito dentro de um tempo hábil. Então, por exemplo, nós temos clientes que, com 21 dias, o livro estava pronto. 21 dias? 21 dias, o livro pronto.
Nós temos clientes com 40 dias. Então, assim, a gente começou a analisar. E o que acontece? Quando sai do seu controle, eu coloco no meu controle, na minha responsabilidade, a responsabilidade da minha empresa, automaticamente a gente consegue acelerar esse processo, né? Então, a gente desenvolveu um método de extração, que é um método do quê? De eu receber você no meu escritório, como nós recebemos você. Sim. Te entrevisto ali, com base naquela entrevista, desenvolvemos o livro. Ou seja, são coisas que vai facilitar para você. Então, imagina você, por exemplo, estatisticamente, a pessoa demora 2 anos para escrever um livro sozinha. Uau! Porque ela vai mudando. Porque nós somos perfeccionistas por natureza. Então, automaticamente, quando eu pego a minha história ou o meu conhecimento, para mim nunca vai estar bom. Sempre tem alguma coisa a agregar. Pronto, aí você entra num looping de 2 anos. E a gente pega esses 2 anos e resume em 2 dias. Caramba. Entrevistando ela, ou seja, com base em tudo aquilo que ela quer colocar para fora. A gente tem roteirista hoje, então tem uma pessoa que vai cuidar só do roteiro, e assim vai surgindo as etapas. Então, quando a gente começou a analisar, a jornada do escritor é uma jornada mesmo, que você tem um passo a passo para ter o livro escrito, e hoje a gente tem assessoria comercial, a gente coloca esse livro em diversas livrarias, enfim, hoje o nosso hub de soluções cresceu, o nosso hub de soluções editoriais cresceu, mas quando a gente começou a analisar, falou, poxa, mas parando para analisar um princípio. A Jaque, por exemplo, é a maior autoridade hoje em palestra no norte do país. A gente tem clientes, por exemplo, o Enemon e o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho hoje é a maior autoridade quando se fala em desenvolvimento humano dentro do país, né? Uma das maiores autoridades. O Enemon é a maior autoridade quando se fala de desenvolvimento de eventos. A gente tem o Minotouro, que é uma autoridade no MMA. São todos nossos clientes. Por exemplo, a Micaele Gomes, que já faturou mais de 100 milhões com infoprodutos. Produtos baratos. Produtos de R$ 97,00, de R$ 197,00, produtos baratos. Ela faturou muito. Ou seja, é nossa cliente. E ela é uma autoridade. Então, a gente começou a analisar. Falou, poxa, Hungria, que é cantor de rap, né? Tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 bilhão de visualizações dos vídeos dele lá no YouTube. A gente começou a analisar, falei, poxa, se toda essa galera tão grande, eles são reis, eles são governantes dos seus negócios. Então, por que não ser o reinado? Então, a gente saiu de Jornada do Escritor, que era um método, para o reinado, onde a gente atrai hoje, os nossos autores são pioneiros e são autoridades dentro dos seus mercados. Que maravilha! Olha, gostei. Dá impacto. Não, e é muito bom quando você traz nomes assim relevantes, porque se você for imaginar, porque pessoas, né, que já são governantes, como você pontuou, estão escrevendo, né, livros. O que traz para elas de visibilidade, já que tem 2 milhões, 12 milhões, 1 bilhão, já que isso já está ocorrendo na vida delas empresarialmente? Sim. Então, essa é uma boa pergunta, uma boa observação. Por exemplo, quando a gente analisa o Hungria, por exemplo, ele já tem 12 milhões de seguidores, já tem 1 bilhão de visualização no YouTube. Mas ali fala muito mais do que alcançar mais pessoas, de um novo produto, fala de um legado. Ah, maravilha. E a melhor forma de você eternizar o seu legado é através de um livro. Então a gente começa a analisar e fala, a minha história, quantas lições eu tive no delongo na minha vida que pode ajudar outras pessoas. Então a gente começa a partir de um princípio que a gente sai daquela questão de, às vezes tem a questão da autoridade, o posicionamento, mas tem a questão do legado, que está acima disso tudo. Porque um legado, por exemplo, 100 anos. Daqui a 100 anos a gente sabe se a gente vai estar aqui. Talvez não estaremos mais. Há uma grande probabilidade. Mas o nosso legado vai continuar. Então, por exemplo, se você tivesse a história dos seus avós, como seria para você? A história dos seus da sua descendente, da sua prole. Então, assim, começa a analisar. Tipo, o princípio dele é legado. Legado. Não, isso é muito bacana, porque assim, quando eu iniciei o meu livro, eu pensei na autoridade. Porque eu ouvindo um podcast, né, do Joel J, ele falava assim, você precisa ter 3 situações importantes para que você se torne uma autoridade, além do conhecimento, evidente. E dentro dos 3 pilares, ele colocava o livro. Uhum. E foi logo quando a gente se encontrou. Passou, acho que 1 mês, a gente teve o evento. Sim. E a gente acabou se encontrando num evento. Então, gente, participem de eventos. Eventos é mais do que conhecimento, é conexão. Então, eu fui para a Alphaville, conheci o Anderson, só que no meu caso, eu busco a autoridade. O livro, de fato, ele traz isso?
Por exemplo, um livro hoje não tem outra forma, como você falou, o Joel J. Já é uma baita de uma autoridade. Exatamente. Ele tem quantos livros? Ele tem clube de livro. Né? Porque, automaticamente, o livro ele é um mecanismo de autoridade. Eu diria, ela é uma autoridade que eu costumo falar, que é uma autoridade que não há necessidade de você falar. É uma autoridade inconsciente. Quando você fala, eu tenho um livro escrito, é uma autoridade inconsciente, não precisa ficar explicando muita coisa. Um livro, ele já remete à autoridade. Se a gente for ver os primórdios da história, todos os primórdios, as pessoas eram inibidas de ter livros por conhecimento. Então era só alta cúpula, só nobreza que tinha acesso à literatura, aos livros. Então quando a gente vê que hoje, então isso aí traz autoridade, porque gera uma exclusividade, tudo que gera exclusividade gera autoridade. Que maravilha. Então, como eu iniciei o nosso podcast, se você está aí super interessado em contar a sua história, falar do seu método, criar uma autoridade, eu indico o Reinaldo, porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado fantástico na sua história e no legado, que a gente vem falando aqui muito sobre isso. E aí, quando eu falo em legado, eu sempre penso assim, quais foram os maiores livros que você produziu que será o legado, né, de toda a tua editora a partir do momento que você lança isso para o mercado? Olha, eu escrevi vários, nós temos vários autores. Nós somamos mais de 500 autores. Mas, assim, existem livros e livros, tá? Tem um livro que nós lançamos agora em março, que é um livro A Resenha, chama o livro. A Resenha. Que é um clube de networking. Né? Você falando em relação a eventos, o mecanismo hoje que a gente atrai os nossos clientes são eventos. A gente pode até comentar um pouquinho isso aí, de repente, mais para frente. Mas, por exemplo, a gente fez um livro deles e contando toda a história, o início da resenha, como que foi. Então, esse livro para nós foi um livro que saiu em 21 dias. Extremamente um livro de luxo, assim, que a gente olha, não é um luxo somente de uma capa dura, somente isso, mas um luxo, você vai ver o cuidado deste livro, dá até para colocar, tá? Depois, de repente, inserir aí para a pessoa visualizar, porque ficou lindo. Então, esse foi um livro que marcou a nossa história. Por quê? Porque ele traz o legado da resenha. Ele traz os 50 primeiros membros fundadores. Então, isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque são as primeiras pessoas que acreditaram no Gabi. Que era a resenha do Gabi, hoje é resenha. Hoje são quantos? Eu já ouvi falar na resenha do Gabi. Hoje deve ter mais de 400 pessoas. Uau! É um clube gigante, bem expressivo, né? Exatamente. Então, inclusive, até falei de você, falei para ele e tal, legal. falei daqui de Manaus e tal. Então, depois a gente pode até alinhar alguma coisa. Mas quando eu falo que ele homenageou os 50 membros, então foi as pessoas que pegaram na planta, que acreditaram nele quando ele não era praticamente nada. Então, esse livro é um livro que marcou muito a nossa estrutura como empresa. O teu livro também, que é Coragem e Ousadia no Mundo das Palestras. Porque, na verdade, você fala de palestras mudou minha vida, né? Então, hoje eu palestrei no teu evento, estou palestrando em vários eventos. Então, palestra é um momento de você ter visibilidade. Então, o teu livro também é um livro muito marcante. Eu vi que tu palestrou em Portugal também, sim, né? Sim, exatamente. Eu palestrei em Portugal, em Porto, palestrei em Lisboa e volto agora. Em junho, final de junho estou em Portugal. Setembro estou em Porto, que é Portugal também, mas é mais pro lado norte. E depois tem algumas outras palestras internacionais, Dubai, alguma coisa assim. Que maravilha. E hoje a editora, ela também está em outros países? Estamos em outros países. Hoje nós estamos em vários países. Vamos lembrar aqui, né? Nós estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós estamos em Canérica. Estamos em Nova Orleans. Estamos em Miami, aquela região ali. E nós estamos também em Portugal, nós estamos em Algarve, estamos em Porto, estamos em Lisboa. Suíça, nós estamos em Geneva. E aí por aí vai. Tem vários países. Em cada um desses já tem ali um autor. Um autor, tem, pelo menos um, dois, três autores. Tem bastante. Que maravilha. Não, e agora é uma curiosidade minha, né? Um brasileiro, né, que está aí expandindo o seu negócio pelo mundo, mas tudo tem um início. Tem. Né? Tudo tem uma história. Então, quando você fala que, olha, a gente está lançando do Minotauro, acabamos de lançar o Resenha, porque eu vi que foi recente. Foi E agora, foi mês passado. isso me impactou. Estamos lançando na Suíça, em Portugal. Agora, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quando como isso aconteceu? Diz, né? Como começou, né? Como começou?
Olha, foi uma boa pergunta, Jaque. Por exemplo, como que eu comecei, né? Eu comecei a escrever livros, eu estudei teologia primeiro. Minha formação é formação teológica, né? Com 21 anos eu comecei a estudar teologia. Eu estudei teologia dos 21 aos 28. Então, 7 anos estudando teologia, né? Então, nesse período de estudar, eu comecei a escrever. Ali que eu comecei a escrever. O meu primeiro livro é um livro bíblico, Obed-Edom, o Guardião da Arca. Eu falo sobre esse personagem bíblico. Então, quando eu escrevi esse livro, ali eu comecei... Só que, quando a pessoa que foi me ajudar a escrever esse livro, eu não escrevi. Nós criamos e aqui eu vou te dar, é quase que uma dica, né? Nós criamos um grupo de WhatsApp e eu mandava áudio. Eu lia sobre o assunto, colocava no meu coração o que eu queria colocar dentro do livro e mandava áudio. Então, eu mandei ali, eu criei todos os capítulos através de áudio. Que demais. Então, ou seja, eu aprendi um método de escrever sem precisar escrever, através de áudio. No período ali da pandemia, acho que no início da pandemia, automaticamente eu também sou evangélico, então eu pregava, né, na época. Né? Hoje em dia eu já acabo não pregando mais, mas por questões óbvias de trabalho, enfim. Mas eu viajava o Brasil todo pregando, então eu precisava de um material para vender nas minhas agendas. E o que eu vendia? O livro. E assim eu comecei, escrevendo, estando na pele, sabendo o que é ser um escritor. Aí, no período da pandemia, eu falei, poxa, eu preciso criar um infoproduto, um curso, uma mentoria, alguma coisa assim. Aí, uma pessoa que comprou um livro meu, eu falei, você pensou em escrever o seu livro? Ele falou, eu já pensei, mas não sei como. Eu falei, eu vou te ajudar a escrever. Aí ele falou assim, tá bom, quanto que é? Eu falei, R$3.000. Eu falei para ele. Ele falou assim, tá, mas eu não tenho R$3.000, como que você vai fazer? Ele falou, não, mas... Eu falei assim, eu te ajudo a levantar esse dinheiro, nós vamos levantar. Quantos? R$3.000, a gente vai vender cada livro por R$50, fizemos uma conta ali, a gente precisamos vender X livro para ter esse valor. E é isso. E aí ele foi e aceitou. Eu ajudei ele a escrever método de áudio. Criei um grupo com ele, e o mesmo método que eu tinha feito, eu comecei a ajudar ele a fazer. E assim eu comecei. Mas assim, foi duro, porque, tipo assim, já que nessa época eu morava numa comunidade, na favela. Eu morava numa favela em Guarulhos, né? Porque quando eu vim do interior de São Paulo, eu sou nascido em Guaratinguetá. Aí depois, com 20 anos, eu fui morar em Cunha, que é uma cidade do interior, do lado de Paraty, Rio de Janeiro. Dali eu mudei para Guarulhos. Aí eu mudei para Guarulhos morando numa kitnet. Era uma casa bem pequena, bem precária. Aí depois a gente foi e a gente estava morando nessa comunidade. E ali que a gente começou tudo isso. Eu lembro com o MacBook, não era MacBook, era Positivo. o computador. E esse rapaz acreditou em mim. Mais do que eu acreditei nele. Entendeu? Então, assim... e aí ele conseguiu me pagar, assim, tipo, em 15 dias ele levantou as pessoas, criamos um grupo de WhatsApp, colocamos as pessoas ali dentro. Todo mundo comprou, ele já tinha o dinheiro do livro pronto, antes do livro estar pronto. 40 dias nós lançamos o livro dele. E assim começou. Aí eu peguei ele, aí peguei outro, aí fui indo. Até que a gente começou a estruturar o nosso negócio, né? Um parceiro, uma pessoa que é fantástica para o nosso negócio é o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho, ele me auxiliou muito no nosso processo você sabe, no nosso processo também tem a parte da perda da minha filha, que eu perdi uma filha também nesse processo. Nesse processo não, mas era acho que em 2022 ali, né? Eu perdi uma filha e automaticamente eu tive que trabalhar um pouco mais de casa, onde a gente criou essa questão de ter uma mentoria, um curso, e a princípio era mentoria Jornada do Escritor. Que demais. E assim, aí, como a gente foi robustecendo, o Wendel deu uma força muito grande em relação à própria indicação, né? E não é nenhuma indicação, é uma recomendação. Ele chegou a falar para os próprios mentorados dele, gente, vocês têm que fazer livro de vocês com o Anderson. Olha só. Ele até brincou que ele falou assim, só aqui no Olimpo antes vai fazer 300 mil por ano. Mas a gente conseguiu. Hoje o faturamento, posso perguntar isso? Pode. De 3 mil a 5 anos atrás? De 3 mil, hoje a gente está falando de quanto? Hoje o livro para fazer? De faturamento? O Reinado? Porque começou com R$3.000. Tu tá falando que tu tá escrevendo do Minotauro, da Micaela, do Hungria. Eu tô aqui, sou boa de conta. Olha, a gente tá batendo. Eu pego agora o capacete, na verdade. Essa semana agora eu pego o capacete lá no Wendel. Eu já vi, que é tipo como se fosse medieval, né? É um capacete medieval. Então eu pego agora. Quarta-feira é a homenagem que ele faz. Então a gente passou de 10 milhões. Uau. Passamos, né? Já pode escrever esse livro, né? Já. Não, eu fico muito assim, e a gente muito contente. Tem essa operação. Só lá fora, hoje a gente está com mais de 60 autores. Uau.
entre Portugal, em todos esses países. Em 5 anos, vocês já lançaram quantos livros? Mais de 500. Mais de 500, mais de 500 livros? Gente, eu tô assim... Então, assim, mas pelo menos, assim, do norte, eu acredito que eu sou a primeira, né? Primeira. Então, não, tem que lançar. Dia 13 de junho. Dia 13 de junho, aguarde. Coragem e ousadia no mundo das palestras. Você, além de saber da minha história, da minha trajetória, você vai ter um conteúdo rico de como você se tornar um palestrante de alta performance. Então, eu tenho certeza que, pelas mãos, né, de toda a equipe, mas principalmente da mente do Anderson, vocês vão estar lendo aí algo realmente maravilhoso para você impactar e saber que você também pode. Porque, assim como o Anderson, eu também vim do interior de do Amazonas, né? Eu vim do interior do Amazonas e vim ali de São Gabriel da Cachoeira. Nem nos meus sonhos mais lindos eu não imaginava ser autora, né, de algo que eu amo, que é levar conhecimento através das palestras. Então, quando eu falo que uma decisão ela muda uma geografia, a gente está falando disso. O Anderson decidiu, através de uma dor imensurável, que foi a perda, né, da filha. Eu nem imagino, eu sou mãe, eu nem gosto de imaginar. Mas, assim, através de uma dor, ele trouxe para ele a possibilidade de ter um novo negócio. E, sim, através desse negócio, impactar mais de 500 mil pessoas? Não, 500 autores. 500 autores, né? 500 autores. E essas pessoas impactaram, com certeza, outras pessoas. Então, uma previsibilidade, por exemplo, da Hungria, de chegar a 1 milhão de cópias aí nos pelo menos 4 ou 5 anos ali no máximo. Por isso que eu falo, uma decisão. Uma decisão. Porque se você tivesse ali parado, se paralisado, talvez hoje a gente nem estaria aqui. Sim. Né? E é interessante falar de decisão, porque, por exemplo, e às vezes as coisas que parece que está dando errado, no final, às vezes, acaba dando certo. Então, eu aprendi na vida a não reclamar. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Dificilmente eu ficar reclamando. Né? Eu não gosto muito de reclamar, não sou dessa teoria. Mas, assim, eu lembro que eu ia fazer uma extração, ou seja, uma entrevista de uma autora nossa lá em Portugal, Marinélia Leal, que ela é uma empresária, enfim. E acredita, eu cheguei no aeroporto, a hora que eu cheguei no embarque, o portão fechou. Ai. E é voo internacional. Não tem como remanejar, não tem o que fazer. Perdi o voo. O que eu tive que fazer? Comprar outra passagem, em cima da hora. Paguei um valor exorbitante, mas eu falei, não, eu vou ter que ir para lá, não tenho o que fazer. Comprei a passagem, e a outra passagem. Aí peguei um assento melhor, tudo mais, falei, já que eu estou indo para lá, já deu errado mesmo, entre aspas, vou comprar um assento melhor. Comprei um assento no meio, assento na ponta. E um rapaz sentou do meu lado. Esse rapaz, o cabelo dele amarelo, assim, falei, nossa, tá. Mas sentei ali, fiquei ali e tal. Mas é uma viagem de 9 horas, daqui a Lisboa. 9 horas, não tem como você não fazer amizade. Ainda mais você, né? Eu vou fazer um network aqui, na famosa network. E aí, quando eu estou conversando com ele, era o Sebastião, Carocinho, é o apelido dele. Ele falou, eu sou produtor da Hungria. Eu falei, eu não botei tanta fé, não. Brincadeira à parte, mas ele falou, eu sou produtor da Hungria e tal. E ali não dá para mostrar a internet, porque você tá num voo internacional, não tem internet, não dá para você ficar provando que você conhece e tal. E eu vou conectar você com a Hungria lá, ele tá fazendo um show lá, eu vou conectar você com a Hungria. Eu falei, tá bom. Mas chegamos em Lisboa, ele ficou em cima de mim para que a gente fosse conectar com a Hungria. Aí fomos no Empório da Cerveja. Aí ele falou, tô aqui no Empório da Cerveja, a Hungria tá aqui, vem para cá. Eu peguei um Uber e fui para lá. Mas eu tinha que fazer, tipo assim, pensa, olha a adrenalina, né? Isso aí era uns 2 dias depois que eu cheguei em Portugal. Mas assim, de um voo perdido. E de alguém que não reclama. Eu não gosto de reclamar. Então assim, eu não reclamei. Como diz, né? Tem alguém que fala, né? Joga pro universo. Então, eu não gosto de reclamar. Então, automaticamente, eu falei, cara, não adianta eu ficar reclamando. O que vai adiantar eu reclamar? Nada. Então, assim, aí ele me conectou, aí, assim, resumindo, né? Me conectou com a Hungria lá no Empório da Cerveja. A Hungria, mostrei os livros que a gente tinha feito. Ele falou, eu quero que o meu livro seja... E agora estamos para lançar o livro dele. De um voo perdido a uma conexão de milhões. De milhões, exatamente. Então, assim, é o que eu falo, né? A gente tem que entender que é uma decisão. Eu tinha uma decisão, vou ter que ir lá em outro país fazer a extração. Deu errado, eu vou reclamar para quem?
Falei, duas coisas que a gente precisa ter quando acontece isso. Aí eu falei pra alguém do meu time, perdi o voo. Não lembro pra quem que era. Acho que não é, acho que... Enfim, era outra, acho que era a Duda que trabalhava com a gente. Não sei se você chegou a acompanhar, lembra quando a Duda... Eu lembro. Né? Então eu falei, perdi o voo. Nossa, o que vai acontecer agora? Eu falei, você tem que ter duas coisas. Dinheiro. Se tiver dinheiro e saúde emocional, pronto. Aí eu falei, essas duas coisas eu tenho. Então, vamos resolver. E aí isso, nasceu de um voo perdido que saiu essa conexão aí fantástica. Olha, mas eu vou te falar uma coisa, Anderson. Eu acredito que a saúde emocional, ela é muito mais importante para tomar as decisões certas do que o próprio dinheiro. Sim. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, né? E não consegue tomar uma decisão, vamos dizer assim, assertiva. Sem tantas reclamações, sem tantas situações ali adversas, né? E tem poucas pessoas, assim, que têm essa saúde emocional de liderar através de um certo caos, né? Que perder um voo sempre gera um micro-estresse ali. Mas saber que eu preciso resolver. Sim. Né? Então, quando você tem essa saúde, se você conseguir ali organizar isso em tudo, seja em voo, seja no seu negócio, seja no livro, você vai conseguir conduzir para o resultado, para o sucesso. Sim. Né? Então, imagina só, de uma situação, você tem aí um novo cliente, né? Eu, particularmente, ainda não conhecia, e eu falei, caramba, mas quem é esse cara? Então, através de você, eu já estou conhecendo Hungria, né? Através da nossa conexão, o livro está sendo ali escrito, projetado, né? Então, muitas coisas através de uma decisão. E aqui a gente tem várias lições. Eu gosto de tirar lições, né? Até porque eu sou escritor, né? Então, acaba que eu vou tirando coisas de várias situações. Mas ali eu vejo. Por exemplo, eu perdi um voo, mas não desisti. Lá no voo tinha esse cara. Esse cara não tava de terno, gravata, não tava assim. Ele tava normal, tranquilo, com cabelo amarelo. Mas eu fiz amizade com ele. E eu também, acho que eu tava com um lenço, que eu coloco um lenço às vezes para manter o cabelo baixo. Eu também tava com lenço, mas nossa. Aí todo mundo se conectou. Tá todo mundo diferente ali, né? Então, assim, eu vejo... E assim, as conexões genuínas. Eu acho que a melhor coisa que tem é a conexão genuína. Exatamente. Então, quando você se conecta, você tá aberto para as coisas. Então, é isso, saúde emocional. Às vezes as coisas estão dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Mas, às vezes, até o que tá dando errado tá dando certo. Então, automaticamente, a gente começa a analisar que a vida, assim, lógico, foi uma irresponsabilidade. Alguém, mas irresponsabilidade. Então, eu falei, não é isso. Existe um propósito maior. Então, se a gente começar a analisar que sempre na nossa vida existe um propósito maior e ficar atento, né? Aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma vez perguntaram para ele, né? O que fez você prosperar tanto? Como que você ficou rico? Ele falou, eu fiquei rico aproveitando as oportunidades que passam na minha vida diariamente. Tá? Estou trocando em miúdos. Ou seja, tem tantas oportunidades que vão passando na nossa frente, às vezes não aproveitamos. Exatamente. Então, assim, é aproveitar a oportunidade que passa. Tem oportunidade que vai chegar, que vem e vai. Se você não agarrar essa oportunidade e falar, essa oportunidade de eu mudar de vida, automaticamente aí as coisas não podem não dar certo. Passou. Eu vou até falar um pouco sobre isso. Eu estava numa palestra de um grande empresário aqui em Manaus e ele tem uma das maiores redes de sushi. E ele falou bem assim, a oportunidade é igual um bicho. Aí todo mundo na plateia ficou assim, como assim? Na frente ele é extremamente peludo. Mas as costas são lisas. O que eu quero dizer para vocês, que se você não agarrar logo quando ele passa, quando ele vem, quando ele passar, você não vai. Já foi, acabou. Não tem como mais. Então, eu vou te falar, eu tive a oportunidade de conhecer o Anderson, fazer negócio com o Anderson, lançar um livro, né, deixar o meu legado e, com certeza, impactar muitas vidas através dele. E a gente vê, né, por exemplo, a gente já tem hoje uma autora aqui que veio... vamos dizer assim, por tabela, entre aspas, através do teu negócio, né? Porque eu palestrei num evento teu, alguém me viu palestrar, me indicou para ela foi e comprou o nosso serviço. E, então, inclusive, amanhã, acho que hoje, depois saindo daqui, a gente vai ainda falar com ela, inclusive. Olha que maravilha. Então, assim, como que a gente começa a analisar, né? Então, é oportunidade. É oportunidade. Mas, meu amigo, a conversa tá maravilhosa, assim, passou tão rápido.
E eu queria que você deixasse, né, uma ideia, que você passasse sobre esse objetivo maior de quem está nos assistindo, de criar essa autoridade, deixar um legado, que você conectasse essa pessoa que está nos assistindo a você. Sim. Então, a melhor forma de você hoje ser uma autoridade dentro do seu negócio, né? Aumentar o seu posicionamento, melhorar o seu posicionamento, ou se posicionar, defender a sua ideia, defender o seu conhecimento, é através de um livro. Não tem outra forma melhor para você se posicionar como autoridade, né? E eu não estou falando é uma autoridade relativa, é uma autoridade mesmo, porque automaticamente, quando a gente analisa aqui, a Jaque, por exemplo, coragem e ousadia no mundo das palestras, ela está se posicionando, ela está falando, não, eu sou uma palestrante, eu tenho coragem. Isso é posicionamento. Então, automaticamente, a gente consegue fazer isso através de um livro. E o melhor de tudo, hoje, os nossos clientes não precisam digitar uma palavra. Nós recebemos ele no nosso escritório, nós temos um escritório em Alphaville, São Paulo. Ou nós vamos até ele também com o nosso time, até onde o estado dele, enfim, onde ele está. Nós entrevistamos ele, criamos um roteiro. Hoje os nossos roteiristas, por exemplo, já trabalharam na Netflix, inclusive. Então tem uma roteirização profunda do livro. Depois a gente vai trabalhando cada etapa. Então, ou seja, se a pessoa não tem o tempo, a gente consegue ajudar no tempo. Porque automaticamente a gente só vai entrevistar 2 dias de entrevista, desenvolvemos o livro. Segundo, eu não tenho... Por exemplo, as maiores queixas das pessoas hoje são tempo. A segunda queixa é não saber como começar. Eu sou autor de diversos livros, então eu posso também ajudar a pessoa na escrita, né? Como organizar as ideias, como colocar tudo isso aí alinhado. E o melhor de tudo é o tempo que a gente consegue entregar aqui em 4 meses. Então a gente consegue falar, inclusive uma frase que a gente fala, né? Seu livro escrito em 4 meses sem precisar digitar uma palavra. Que perfeito. E quem quer encontrar o Anderson, quais são as redes sociais? O Reinado, editora O Reinado, você vai encontrar a nossa editora, então você acessa lá, entra no Instagram, siga-nos, né? A gente está com quase 50 mil seguidores lá na editora, e eu tenho também o meu Instagram pessoal, que é AND Escritor. Maravilha. E você que está aí, eu já te peço para aqui curtir o nosso momento, né? O nosso podcast. Tá aí inscrito, que eu tenho certeza que toda terça-feira você vai ter um conteúdo relevante, um conteúdo que pode impactar a sua vida, que pode mudar uma trajetória. Uma frase eu sempre falo que pode mudar toda uma trajetória. Então, siga-nos, vai ser um prazer ter você aqui. E aproveitando também para falar para você que a formação de palestrante está chegando. Agora, em setembro, nós vamos ter a 3ª turma e você vai poder pegar todo esse conteúdo, todas essas informações através do Instagram da Empower Palestras. Muito obrigado, esse é o GPcast e eu te aguardo no próximo episódio.